Olá, eu sou a Marta Saldanha, professora de inglês e fundadora da Marta Saldanha Idiomas. Este é o Além da Sala, um podcast sobre conversas e histórias com pessoas que foram além do óbvio, na vida, na carreira, nas escolhas. Aqui falaremos de educação, liderança e habilidades que fazem diferença, muito além da sala de aula. E hoje eu converso com Bruno Guerra. Bruno Guerra é itabirano, é um empresário que começou a trabalhar com 19 anos com o pai, tentou diferentes caminhos, errou, recomeçou e construiu uma das empresas mais bem-sucedidas da nossa cidade, a Precato. A Precato trabalha com precatórios e eu vou pedir o Bruno para explicar depois para a gente o que é precatórios. E a Precato tem escritório aqui em Itabira, que emprega aproximadamente 200 pessoas, tem escritório em Belo Horizonte e tem escritório também em São Paulo, na Faria Lima. E o Bruno também vai falar para a gente se ele é um Faria Limers ou Faria Limers. Ele vai explicar isso para a gente. Bruno, vamos falar de sucesso, inquietação, escolhas e coragem. Bruno, é um prazer ter você aqui. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Bruno, fala com a gente um pouquinho sobre a sua história. A história inteira? A história de empreendedor. Ah, tá. Bom, eu começo essa história com 23 anos. Eu estudava em Belo Horizonte, comecei a faculdade lá. E num período de dificuldade dos meus pais, eu voltei para aqui para ajudar meu pai na empresa dele. Uhum. E tinha uma vida começando ali, assim. E aí eu voltei e comecei a faculdade de novo, de administração na FUNSESI. Eu estava quase formando e com a necessidade de ganhar a vida, assim. Eu sou o quinto filho de uma família de 5. Assim, nunca passamos dificuldades, mas também não tinha facilidade, não. Então, cada um na minha casa tinha que se virar. E eu estava procurando alguma coisa para fazer, para eu me virar ali. Até para não ficar trabalhando na empresa do meu pai. Não era um negócio que eu gostava muito. Eu queria ter voar meu voo solo, assim. Ter minha própria vida. Que bacana. E aí, eu tenho um amigo, o André, meu sócio até hoje. O André Sana. A gente deve ser amigo desde os 12 anos, alguma coisa assim. Um amigo bola. De vida, então. Tem vários. Ele é um deles, um dos mais amigos. Com certeza hoje, quase irmão. A gente estava discutindo alguma coisa da empresa do meu pai. Ele estava fazendo uma pós em direito tributário. Ele é advogado. E nessa discussão ele me comentou sobre um negócio que estava nascendo. Sobre crédito consignado, que tinham pessoas que estavam tendo oportunidade de virar correspondente bancário, e aí uma pessoa tinha falado com ele. Aí ele falou, eu conheço uma pessoa que é diretor de um banco em Belo Horizonte, que eu acho que está mexendo com isso. Aí a gente conversou e falou assim, e se a gente olhar esse negócio pra gente? E foi uma coisa muito louca, assim, porque a gente foi e conversou e conseguiu. A gente era muito jovem. O André, eu costumo brincar que ele é bem mais velho que eu, não é? Ele tinha 25 na época, 2 anos mais velho que eu. E a gente começou essa história do nada, assim. Eu lembro, eu conto essa história lá no Precato até hoje, que meu dinheiro todo que eu tinha, eu coloquei na empresa. 3 mil reais. É mesmo? Tudo que eu tinha, era tudo que eu tinha. E o André tinha um Uno financiado lá que ele vendeu, e colocou esse dinheiro todo. Obviamente não deu para montar uma loja. E era uma loja de 15 metros quadrados. Era assim. Aqui em Itabira. Aqui em Itabira. Não tinha nem banheiro. Se você perdesse o freio na saúde, você caia dentro da nossa loja. Assim. E o sol ficava na nossa testa, assim, sem banheiro. E era o que dava. Aliás, não dava, porque nós terminamos a loja com móveis emprestados de parentes, computador emprestado. Foi um negócio, assim... Isso foi muito bom, porque a história que eu conto é como se você subisse uma escada que ela não tem o degrau, você sobe um degrau e o de trás some. Não tem volta, é uma sensação meio assim, não tem volta, você foi, tem que ir. Isso nos obrigou, não tem plano B. Nos obrigou a dar certo, porque não tinha outra opção. A gente foi pra rua explicar, panfletar, e ficava o dia inteiro na rua. O André, ele tinha um escritório de advocacia que ele já tinha formado? Tinha formado.
tinha começado 3 meses antes, ele ia trabalhar de terno e gravata. 3 meses depois ele estava de camisetinha, com nome de banco, panfletando na rua e parando aposentado, assim. E a gente teve muita coragem de fazer isso. E esse negócio deu super certo, assim. Mas foi aí que essa história começou. Assim. A gente aprendeu muita coisa. A Precato já é uma jornada bem mais preparada, assim, porque a gente foi batendo cabeça, mas foi aprendendo, né? Exatamente. Ô Bruno, então vamos falar da Precato. A Precato trabalha com precatórios. E dá uma aula pra gente, o que é precatório? Porque muita gente não sabe o que é. A gente fala precatório e a pessoa fala, o que é precatório? O nome é feio, né? É um nome estranho. Fala pra gente, assim, como se você estivesse dando uma aula. O que é precatório? É muito mais simples do que parece, porque... O nome assusta um pouquinho, né? Qual que é o conceito do precatório, assim? Quando você ganha uma ação na justiça contra um ente público, na democracia, a lógica é a seguinte, o governo não pode dispor de recurso muito grande, como acontece quando tem pessoas na civil, assim, pessoas físicas discutindo a justiça, ganhou na justiça, vai lá e me paga. Sim. Agora, você imagina como é que seria o orçamento público se isso acontecesse de imediato, como acontece em disputas de pessoas físicas. Então, daí que vem a existência do precatório. Você ganhou uma ação na justiça contra um ente público, ele precisa se organizar e precisa de aprovar esse pagamento no Congresso, quando pela União, ou nas assembleias, quando é no Estado, ou nas câmaras, quando é no município, para aprovar o orçamento. Então, é um tempo para o pagador planejar, ter orçamento e ter uma data futura para pagar aquela dívida que ele tem com o cidadão. Exatamente isso. Então, ao invés de você receber um dinheiro, você recebe um título, falando, esse título é do ano tal, então até o final daquele ano tal, eu vou te pagar. É uma promessa de pagamento. Isso aí. É um documento que é uma promessa de pagamento. Antigamente tinha um cheque, como se fosse um cheque pré-datado. Basicamente é isso. Acontece que no Brasil, esse cheque de vez em quando... O cheque volta? Não tem fundo, assim, às vezes atrasa. Por exemplo, o Estado de Minas deve estar pagando hoje precatórios de 2010. Nossa, então sim. Se eu entro na justiça contra o Estado e eu ganho na justiça, eu tenho o direito de receber. Quer dizer que se ele ainda está pagando 2010, se eu estou em 2026, eu vou receber essa dívida... Daqui a muito tempo. Daqui a uns 15, 20 anos, às vezes a pessoa não está nem viva mais. Não é exatamente assim, porque a justiça tem apertado muito o cerco contra os entes para eles irem acelerando essa fila, porque isso é uma desmoralização completa da justiça, né? Você imaginar que você ganha uma ação e não recebe, é um negócio... mas demora muito. A União hoje paga em dia, mas já atrasou. A União também atrasou em 2023, 2024. Talvez por causa da pandemia? Foi essa a justificativa. Mas na famosa PEC dos precatórios lá, assim, e atrasou o pagamento de precatório também. Então, mas como esse título ele demora a pagar, mesmo quando não atrasa, um título federal hoje, por exemplo, nós estamos hoje dia 5 de fevereiro. 5 de fevereiro. Já está o precatório desde o dia 2 de fevereiro, desde o dia 1º de fevereiro, o precatório é expedido como LOA 28. Significa dizer que se você ganhar uma ação na justiça hoje, contra a União, você vai receber um título falando, vou te pagar até dezembro de 2028. Nós estamos em fevereiro de 26. Então, ainda 2 anos. Quase 3. Né? Assim, quase 3. Quase 3 anos. Então, esse título ele pode ser negociado. E aí que você entra. A gente entra comprando esse título. E você paga adiantado uma dívida que ele iria receber só daqui a 2 anos, 3 anos. Exatamente. Você paga agora, o dinheiro é seu agora. Isso. E aí você cobra uma taxa, claro, porque você vai adiantar o dinheiro para a pessoa. É como se fosse uma operação de crédito, mas ela é meio às avessas. Mas é uma operação de crédito normal, assim. Só que, no caso, a gente vai comprar um título que vai vencer e você compra ele com um valor cheio, que vai vencer no valor cheio lá na frente, você compra ele com deságio. Então, um crédito meio às avessas, mas é uma operação de crédito normal. Assim. É por isso também que a Precato é conhecida como uma fintech? Isso, exatamente.
A fintech vem da palavra em inglês, né, Bruno? Você estuda inglês? Estudo inglês com você, né, Ai, que coisa boa, gente. Nem sei há quanto tempo, há muito tempo. Um aluno excelente, viu, gente? E é um prazer dar aula para você. Então, fintech vem de Financial Technology. Exato. E essa palavra é muito conhecida aqui, que é como se fosse um recurso financeiro, né, para eles, uma solução financeira. Isso, que a gente aplica muita tecnologia para conseguir prover muita gente com o menor custo possível esse trabalho que a gente faz. A gente faz super bem feito. Hoje a Precato é líder no Brasil em compra de precatórios federais. E a gente compete com BTG, XP, assim, gente grande. Uhum. Mas porque a gente usa muita tecnologia. A tecnologia é muito importante, então. Muito. E como que você aplica essa tecnologia lá na Precato diariamente? Assim, você tem assessoria de pessoas que trabalham só com isso? Você já me falou que você gosta de pessoas da Unifei, que eles contribuem para isso. Sim. Como que é essa interface sua de como Itabirando? Isso é uma coisa que foi inesperada. E foi uma coisa boa que veio para a gente pelo fato de a gente estar em Itabira. O que aconteceu? A gente sempre gostou de trabalhar com jovens. Sempre. A gente sempre teve o espírito de inovação? Não sei se é inovação, mas a gente gosta de desenvolver pessoas que estão começando assim. A gente até prefere, claro que não dá para fazer isso sempre. Uhum. A gente até aprende, vai aprendendo mais ao longo do tempo, mas a maior parte das pessoas que trabalham na Precato e ocupa cargos chaves, elas nasceram lá. Assim, começaram a carreira lá. Precato hoje tem 25 sócios. 11 são ex-estagiários dos 25. Que coisa boa! Então são talentos que nasceram na Precato e estão fazendo carreira lá. Exatamente. E aí a tecnologia vem um pouco a reboque dessa questão. O que aconteceu? A gente... Bom, só voltar um pouco. A história da outra empresa foi nós começamos do zero. Sim. E a gente... Do zero, nós viramos os maiores correspondentes bancários do Banco Bom Sucesso, que era um dos maiores do Brasil no crédito consignado. Então a gente deu super certo naquele negócio por causa dessa loucura de... Acho que o medo, às vezes, de dar errado. Dar errado, mas a gente não pode dar errado. E a gente aprendeu um monte de coisa, mas a gente fez isso trazendo muita gente jovem também e desenvolvendo essas pessoas. Só que era um ambiente... E o escritório central era Itabira também, mas um ambiente itabirano que a formação era diferente. Você não tinha Unifei, a FUNCES era ainda pequena, não tinha aquele prédio da UNA grande que forma muita gente, então era muito diferente. Quando a gente foi empreender novamente na Precato, a gente começou, vamos contratar gente nova, a gente vai treinando, e a gente começou a receber estagiários que estavam vindo da Unifei. Entrevistava as pessoas, mas essa é diferente, muito boa. Contratava. Aí daí a pouco vem mais um. E eles começaram, como a gente gosta de desenvolver, para desenvolver, você não pode ficar microgerenciando a pessoa. Assim, dá uma tarefa e ela desenvolve aquilo, vai errar, vai acertar, mas vai aprender e vai melhorando. E o fato dela errar e acertar, esse aprendizado é mais rico, porque ela vive um monte de situação ali dentro. A gente sempre foi assim. Essa turma entrou lá e adorou. Assim, aqui a gente faz o que a gente quiser e vai desenvolvendo. Só que essa turma tinha uma pegada muito mais forte em tecnologia. Não é a minha área nem a do André. E eles começaram a aplicar a tecnologia para resolver problema que para a gente era complexo. Entendi. Então foi uma boa junção, né? Foi. A gente é meio... fruto um pouco dessa história da Vale trazer a Unifei para cá, assim, a Precato é um pouco... Que coisa boa, né? Muito bom, a gente realmente a Unifei tem muito talento, tem muita gente boa. Acho que nas faculdades, né, elas reúnem boas pessoas, cabeças pensantes, gente que quer inovar. Sim. Isso é muito bacana, né? Não só a Unifei, a FUNCES também. Sim, as faculdades em geral. Sim, mas a Unifei realmente é especial. Nesse sentido, talvez para a área de engenharia, né? Porque lá tem engenharia, é uma área de exatas, e a área de tecnologia está muito ligada à área de exatas, né? Sim. E a Precato é uma empresa de engenheiro puro, assim. Tem engenheiro em todas as áreas, muitos engenheiros. Então é uma empresa, sempre que a gente vai discutir um problema, tem sempre uma análise profunda de dados. É uma questão cultural nossa, que a gente já tinha essa pegada um pouco na empresa anterior, mas... decisão a partir de dados.
Bruno, quando você começou a trabalhar, tem alguma coisa que você, nesse início, que você aprendeu nesse início, que você carrega até hoje? Tem muitas. É? Isso virou... os valores da Precato foram cravados quando a gente começou. Porque a gente trouxe isso do outro negócio. Assim, Mas a gente foi resumindo isso em palavras fáceis, de fácil entendimento, e funcionou super bem. Ontem a gente teve um evento mensal na Precato, e ontem foi um dia de promoções, que passaram 6 meses, e ontem foi a divulgação das promoções, e as pessoas levantam e contam a história. E é impressionante, eu até comentei acho que o Matheus, um dos sócios, estava do meu lado. Falei, impressionante como é que a gente conseguiu permear a empresa dos valores, porque as pessoas falam naturalmente o tempo todo aquilo, fica repetindo, e é muito legal. Mas isso veio de lá. Assim, essa história, eu costumo dizer que tem uma sequência natural, e a gente inverteu a sequência quando a gente começou a Compacta. Eu vou explicar, assim, para a gente, empresa para crescer, você precisa de ter intenção, e você precisa ter resiliência, assim. Essas duas coisas têm que estar casadas o tempo todo. Não tem como Esse é um segredo. Crescer. Pra gente, aí tá a chave. Você não vai crescer se não quiser. E pra querer, você tem que querer algo que faça se mover. Só que se mover é super duro, sem resiliência, não vai. Porque você vai apanhar, sim. As pessoas olham os números, a Precato é legal demais, todo ano a gente cresce, então parece um foguete, assim, o gráfico é assim. Vai no dia a dia lá. Tem dias horrorosos, assim. Eu adorei isso, intenção e resiliência. A gente transformou isso em outra coisa. A gente transformou isso em que a gente chama o primeiro valor é sonho grande e o segundo é garra. Mas é com essa ideia por trás. O que é isso, assim? Garra a gente aprendeu por causa da história que eu te contei. O degrau de trás sumiu. Não tem como voltar. Não tem que voltar Vamos pra frente. Casa e falar assim, não deu, mas de jeito nenhum. Então a gente começou dando certo, assim, porque a gente foi para frente, assim, a gente tomou um impulso do medo e teve muita garra. Mas o que aconteceu com a gente? Que a gente aprendeu a história do sonho grande. No primeiro ano que a gente estava nesse negócio, a gente começou numa quarta-feira de cinza, tá fazendo 21 anos agora. Olha! É bem legal. Comemorativo, então esse podcast bem a calhar. Começando numa quarta-feira de cinza, meio-dia a gente abriu a loja. Você tem o sócio desde o início, que é o seu amigo desde 12 anos, não é isso? Por aí. Disse? Não vou lembrar exato. O que você acha que faz uma sociedade funcionar bem? Porque a sociedade divide muitas opiniões, né? Sim. A palavra sociedade. Tem muita gente que assim, odeia a sociedade e muita gente que gosta. Mas assim, se tivesse que escolher entre ter ou não ter sócio, 1000 vezes o sócio que eu tenho. Sim, o sócio que você tem. Eu tenho muitos sócios hoje. Mas eu acho que a sociedade é uma complementariedade. Que se eu tiver que dar uma resposta, os sócios precisam de alguma maneira compartilhar valores, mas serem diferentes. E isso funciona super bem com a gente. Mas a minha experiência assim, de conviver com uma pessoa como eu convivi durante 21 anos, é única, né? Eu só fui sócio dele, assim, nesse período. E deu super certo. Não sei se... Se um outro sócio seria a mesma coisa, né? Houve algum momento, você combina muito com ele, tanto como sócio como amigo, né? Sim, a gente viaja junto. Houve algum momento que foi difícil e você falou, nossa... E se houve esse momento, o que você fez para que continuasse? Tem. Todo relacionamento vai ter momentos mais difíceis, mais duros. Mas assim, nunca teve um momento de super estresse. De ruptura, de falar assim, não, acho que é melhor a gente separar. Não houve esse momento. Não. Que coisa boa. Mas momentos difíceis, assim, a gente trata com transparência. Conversa do problema, assim. Agora, a gente também está mudando agora esse ano. O André acabou de mudar para Belo Horizonte, então a gente trabalhou sempre na mesma sala durante 21 anos. Então, imagina que a gente viajava junto, continua viajando junto quando a gente vai para São Paulo. E ele está mudando? E ele está mudou para Belo Horizonte, por causa das meninas, para elas estudarem lá. Então a gente vai começar uma experiência um pouco mais nova para a gente, porque a gente sempre trabalhou muito junto. E você vai continuar aqui? Eu vou continuar aqui. E ele vai cuidar do escritório de lá? Mas a gente acaba viajando muito, né?
Então, a gente está sempre encontrando. Hoje em dia, a gente está sempre em São Paulo também, então tem essa questão. E Bruno, você acha que as pessoas romantizam muito empreender sozinho? Porque muita gente fala, não, eu quero empreender sozinho, porque é o meu jeito e eu não vou ter confusão com sócio. Você acha que as pessoas romantizam esse empreender sozinho? Eu acho que sim. Eu acho que as pessoas dificultam demais as coisas simples, assim. Às vezes, porque cria muita coisa na cabeça, assim. O mundo é muito aleatório, sabe? Assim, você empreender... Eu acho que você precisa de algumas habilidades, não é um negócio para todo mundo. Que bom você falar, porque na internet hoje, nas redes, parece o discurso é você deve empreender, você não deve ser funcionário. Esse é o discurso. Muita gente falando isso. E o que você acha disso? Ah, eu sou absolutamente contra, assim. Eu percebo claramente que tem pessoas que não têm perfil para empreender e vão sofrer com aquilo tremendamente, estão super bem empregadas. Isso é um negócio... Emprego também é bem legal, né? Claro, Se você gosta do seu trabalho, você faz ele bem. E a gente, assim... Bom, a pessoa que quer empreender, não necessariamente ela precisa de abrir um negócio. A Precato é sempre um convite para a pessoa intraempreender. A gente é uma partnership que a pessoa vai se desenvolver lá dentro e vira sócio. E ela vai criar valor no próprio negócio. Então, existem várias empresas assim. Não exatamente em Itabira, não é um negócio muito comum aqui. Mas então é uma inovação em Itabira. Itabira, não sei se inovação deve ter outras empresas, mas não é muito comum. Eu não conheço. Eu também não conheço outra. Eu também não conheço outra. Mas tem muitos lugares que a pessoa consegue desenvolver negócio lá dentro e empreender lá dentro, às vezes com uma segurança de ter uma empresa que dá um suporte do que ir sozinho, encarar um empreendimento, que é difícil. Minha esposa é empreendedora também, a Bruna, e eu lembro dela começando lá o Meet, os primeiros 3 anos super duros, assim. Ela até aprender a conseguir desenvolver aquilo, apanhou duramente. Não é fácil. É um negócio... Exatamente. A vida do empreendedor não é fácil. Não, de jeito nenhum. Está muito longe de ser. E empreender no Brasil é no modo hard, assim. É um negócio... Todo dia vai acontecer alguma coisa que você fala, tem dia que é positivo, tem dia que não, tem dia que é super negativo. Tem que estar preparado para isso. O que você acha de pessoas que querem empreender, mas que eles associam a falha do empreendimento, a empresa, ao governo? É sempre assim, mas eu queria, mas esse governo, não sei. Ela está sempre lidando conectando o fracasso ao governo. Uhum. O que você acha disso? Normalmente são pessoas que, durante a vida, alguma coisa aconteceu por alguém, e aí vai ser o governo que é a última instância dele, né? Assim, não deveria nem empreender, então, né? É claro. Porque empreender vai ter... Você vai encontrar com um cliente que vai fazer alguma coisa que vai ser super ruim para o seu negócio. Você vai encontrar às vezes vai fazer uma parceria com alguém que você imaginou uma coisa e é outra. Isso vai acontecer, assim. E o governo vai tomar decisões lá que vão contra seu negócio, às vezes a favor. Assim, você vai lidar com isso. Empreender é lidar com isso. É lidar com o que está acontecendo, né? Assim, olha, hoje tem isso para lidar, vamos lidar com isso. Exatamente. Como é que eu vou lidar? Não é ficar jogando a culpa em alguém, é lidar. E às vezes pode ser que pode ter uma empresa que é totalmente correlacionada com o governo e o governo fez alguma coisa e acabou com a empresa. Sim. Tudo bem. Isso pode mas ser aí ela está totalmente dependente da... Isso pode ser um fato. É possível, mas não é possível, na minha visão, matar um empreendedor. Porque existe o empreendedor e existe o negócio. Assim, o negócio... Hoje, eu estou na Precato, amanhã eu posso não estar, mas posso estar fazendo outra coisa. Não tem tanta limitação assim. Empreendimento tem esse lado legal, né? Você escreve a sua história. A história da Precato, essa história dos valores que eu acabei de contar, a gente falou antes. Assim, a gente começou com 3, 4 pessoas lá. Os valores vão ser esses. A gente acredita nisso. Essa empresa vai crescer dessa forma. E à medida que ela for crescendo, ela vai ser uma partnership. Então a gente vai transformando os melhores em sócios. E desde o início a gente começou dessa forma. Isso ajuda muito. Porque a gente já tinha uma ideia clara do que a gente gostaria de ser. Tem um norte. Bruno, você acha que você sempre foi inquieto, assim, e você tem um espírito empreendedor desde sempre? Ou você foi aprendendo a ser e falou assim, não, é isso que eu quero ser? Não, eu tinha. Você era inquieto com isso? Sabe, eu era um menino que vendia
coisa na rua, sabe? Assim, eu lembro de entender lá uma lógica de comprar um saquinho de que suco lá e fazer um suco. Falou, opa, se eu empacotar isso aqui, vender. Sim, eu tinha alguma coisinha já. Tinha uma característica sim, já. Sim. Minha família é muito empreendedora. O seu pai mesmo, né? Ele tinha uma empresa, então você, quando entrou na empresa, você já pensava, talvez eu teria que ter a minha empresa. A empresa existe até hoje. É empresa de 86, pensa. Então, é um negócio de muitos e muitos anos. E eu sou de uma família empreendedora, assim. Meu pai era de Santa Maria, essa turma de Santa Maria. O pessoal de Santa Maria é conhecido como empreendedor. Parece que o pessoal de lá tem um sangue, assim, de empreendedor. Um dia eu tenho um grupo de primos, guerras lá, a gente abriu o grupo, eu falei com minha esposa, olha aqui, não tem ninguém que é empregado aqui, porque todo mundo empreendeu, impressionante. É um negócio... É mesmo? É coisa de família mesmo. Santa Maria tem essa... É no sangue, né? Acho que tá. Bruno, quando que você decide que é hora de inovar ou que é hora de continuar mantendo do mesmo jeito na empresa? A decisão vem do objetivo, assim. Se você está fazendo um negócio que não está te levando ao objetivo, obrigatoriamente você vai ter que inovar. Normalmente, esse ciclo dura um certo tempo. Tem lá a técnica, tem um PDCA, SDCA, que o Falcone conta muito bem, mas na prática, você coloca a meta no lugar. Se ela está no lugar correto, você vai necessariamente fazer coisa nova, precisar de fazer coisa nova. Aí você faz coisa nova. Isso ganha tração. Em algum momento que isso ganha tração, não precisa de fazer coisa nova naquele momento. Repete, vai melhorando. Você estabiliza ali um pouco. Chega num outro platô. Aí você estabilizou, a meta está em outro lugar já. Então, isso aqui, fazer melhor já não está dando mais. Começa a perder força. Então, você tem que colocar uma inovação. Então, é um ciclo de sempre ter inovações, mas não é um negócio deslocado que você todo dia tem que mudar tudo que faz. Aí o negócio perde completamente o chão. Tem que ter estabilidade. Porque senão tem alguma estabilidade para a pessoa, inclusive, planejar o próximo passo, né? Sim. Porque aqui no Brasil, segundo o IBGE, em 2025, mais de 60% das empresas fecham antes de completar 5 anos. E 25% fecham no primeiro ano. O que você acha disso com a sua experiência? Por que isso acontece? O Brasil... No geral. Eu imagino... É um país muito empreendedor. Sim, né? Sim. Mas é muito empreendedor por necessidade. O Brasil é o país do empreendimento da pessoa que está com muita dificuldade e fala, não tem o que fazer, eu vou arrumar alguma coisa para fazer. E aí sem preparo, talvez. Acho que é o principal. Acho que é o principal. Como não tem um preparação. Porque é difícil, é um negócio difícil. No Brasil é super difícil mesmo, porque pagar imposto, fazer tudo certo aqui é super complexo. Você faz certo e fica assim, será que tá certo mesmo? Porque é complexo, não é um negócio trivial. E muda todo dia, as regras vão mudando. Aqui é um lugar que você tá, sei lá, você tá jogando futebol, aí alguém fala, falta, você chutou a bola, é basquete. Você fala, como assim? Mudou, agora é basquete. É um negócio... muda a regra toda hora. Então, lidar com isso sem preparação, aí é complexo. Não é um negócio trivial. E você atribui essa diferença das empresas que dão certo para as empresas que não dão certo? O que você acha? A que você atribui? No geral, né? Porque é difícil uma análise assim, mas no geral, pela sua experiência. Acho que tem uma diferença entre empresa que dá certo e empresa que cresce muito e empresa que não dá certo. São 3 coisas distintas, assim. O que seria uma empresa que dá certo e não cresce muito? Uma empresa mais familiar, às vezes, que resolve o problema de uma família ali e ela fica mais estável. Da comunidade, e está ali cresce estável. Um pouco. Normalmente, as metas são mais de manter do que de crescer. Uhum. E a empresa que não dá certo, eu acho que é falta de preparação completa. O que eu vejo é isso. Você percebe que a pessoa não tinha capacidade de fazer aquilo e ela não tinha capacidade de aprender a fazer aquilo. Que também é diferente. Assim, às vezes não tem capacidade de fazer, mas tem capacidade de aprender. E aí então o empreendedor, ele pode ser ensinado? Pode, com certeza. Ele não precisa nascer com aquela coisa de empreendedor. Não. Ele vai estudar. É isso? Você vê empreendedor de tudo quanto é jeito, assim. Não acredito nisso. Não é nisso. só em talento. Você fala assim, não, acredito que a pessoa tem aquele talento. Não. E não tem nada demais, assim. Também tem um glamour por causa de internet. Tem. É o que você falou. Ninguém sabe o que a gente passa
por trás, né? É. A vida fora do Instagram, né? É. A vida fora do A Instagram vida, é mais LinkedIn, complexa. Instagram é bonita, né? É bonita, só tem Vai foto lá no bonita. dia a dia discutir problema. O que você acha que derruba um empreendedor que é promissor? Que as pessoas falam assim, nossa, esse empreendedor é promissor. O que você acha que derruba ele? Qual que seria uma característica, na sua experiência? Assim, só de ouvir isso, eu já fico meio assim, o ego já está lá nas alturas, né, da pessoa que ouve isso. Então você imagina a ousadia dessa pessoa. De achar que ela já é... Aí começa. Assim, eu acho que o ego derruba muita coisa. Assim, as pessoas acham que elas são muito mais do que são e é muito comum. E, na verdade, o trabalho é um negócio de dia a dia. Você tem que lutar ali por cada movimento que você vai fazer, entender ele profundamente e esquecer um pouco essa coisa esse mundo de hoje, de Instagram, que é muita... A pessoa está mais preocupada, às vezes, em mostrar do que fazer. Então, talvez excesso de ousadia, por ouvir isso aí, assim, às vezes a pessoa já... você é muito promissor, aí começa a achar que acredita que só aquilo ali vai resolver. Tudo que eu fizer vai dar certo. E começa a fazer coisa, não está entendendo direito o que está fazendo. Às vezes está fazendo preocupado com o que os outros estão vendo, como que os outros estão vendo. Eu imagino que esse tipo de empreendedor vai ser derrubado normalmente por esse tipo de questão. Assim. Talvez, então, no caso, ele mesmo está se derrubando, né? Não percebe, esse né? ego. Bacana. Bruno, como que você concilia seu trabalho e sua família? Isso não é fácil, não. Porque... essa é outra característica do empreendedor, né? Eu consigo fazer hoje. Claro que já tem 21 anos, então eu me organizei de uma forma que eu consigo... Mas isso não é sempre, né, Bruno? Não foi claro sempre assim. Não, de jeito nenhum. Não era possível conciliar o início com filhos, assim, não ia dar. Porque eu ficava fora o tempo todo e trabalhando, sei lá, 12, 14 horas por dia, um negócio bizarramente maluco, assim, não era... Hoje eu consigo, é claro que eu tenho uma estrutura por trás que funciona super bem, mas eu almoço quase todos os dias em casa, mas não é um negócio que... Sabe aquela história de que a pessoa fala assim, eu quero ter tudo, começando a vida? Isso é muito comum. A pessoa às vezes olha pra mim, eu tô contando aqui que eu almoço em casa, eu normalmente... A pessoa já quer isso aí, já quer pular aí. Eu vou começar e eu vou fazer igual ele, pô, mas tem que ver passar o que por um ele caminho. já passou. Tem que passar por um caminho, não é simples. Você não vai conseguir empreender, dar certo, sem trabalhar super duro. Não que eu não trabalhe duro, mas hoje eu me organizei de uma forma que a empresa funciona e não precisa de mim lá o tempo todo. E hoje tem uma questão que a tecnologia facilita, né? Assim, trabalha de qualquer lugar. Então, um celular na mão e se você tem um time competente, é suficiente para fazer muita coisa. Mas não é trivial. Eu consigo, mas eu tenho minhas dificuldades. Assim, eu vou para São Paulo de 15 em 15 dias. Fico lá 2, 3 dias de 15 em 15 dias. Então, mas aí é a vida, né? Assim, e os meus filhos sabem que acho importante também. Ir lá e ver que não, meu pai tá lá, tá trabalhando, vai aprender, vendo aí que tem que lutar no dia a dia. Mas eu vou tentando. Você está sempre devendo alguém, né? Porque assim, não é só família, esposa e filhos, tem os parentes, tem os pais, tem os irmãos. Então está sempre sobrinhos. falando, nossa, agora eu tenho que ir na casa dos meus pais, tem muito tempo que eu não vou. Tá sempre devendo alguém. Faz parte, assim, não é... meu dia não é um dia... Meu dia a dia não é um dia a dia comum, assim, de uma pessoa que trabalha numa empresa, chega em casa, regular. Tem tempo... Não, ele tem... 9-5, 8-6. Tem dias que são super tranquilos, aí eu consigo fazer mais coisas, mas tem semanas super duras que eu não consigo fazer nada. Mesmo hoje que você já está estabilizado com a sua empresa, mesmo assim? Com certeza. Tem semanas que eu não consigo fazer absolutamente nada. Mas você precisa de sair para... Não consigo, não dá. Final de ano, às vezes fazer planejamento, aí tem evento. Nossa, é uma loucura. Assim. Eu achei tão pertinente o que você falou, porque eu vejo muita gente com essa ideia. Quando eles veem uma pessoa bem-sucedida, eles falam, eu quero isso aí. E a pessoa não entende que tem um caminho para chegar nisso. Então, aí tem aquela máxima assim, você precisa primeiro cuidar da sua saúde, da família e depois do trabalho.
Isso é legal quando você consegue fazer, mas às vezes tem caminho que você passa, que você põe o trabalho lá na frente, depois você põe a família, depois você põe a saúde. Então, é uma doideira isso no início. A vida de empreendedor passa por fases, né? Nem sempre a fase é aquela certinha. Primeiro a sua saúde, depois a sua família. Como que você faz essa ordem na sua vida? Você sempre foi assim? Porque agora você Não, consegue, claro que não, né? claro que não. E também eu não consigo estabelecer uma ordem, porque depende. Sim, tem época que o trabalho está me chamando mais. Tem época que a família está me chamando mais. Eu não consigo ver essa vida de propaganda de margarina, assim, que está tudo perfeito. Não, a vida não é assim. A dificuldade vai se apresentar, a coisa boa vai se apresentar, às vezes aparecer uma oportunidade que você não pode perder. E você tem que virar a vida toda. Acontece. Sim, aí eu sou tem que ir vivendo. E vai aprendendo, mas com objetivo, com intenção. Não dá para ir vivendo deixando... Sabe a história do... Sou mais let it be do que deixa a vida me levar. Não, deixa a vida me levar não, porque eu não sei para onde ela vai me levar. Agora, tudo que vai acontecendo, você tem que deixar para trás. Uhum. Sim, porque vai acontecer muita coisa boa e ruim. Passado é passado. Mas tem que deixar. Vai indo. Você tem que aprender a olhar e falar, opa, aprendi com isso aqui e vou em frente. Não dá para ficar também o tempo todo preocupado, estressado, porque aí você não consegue, a família também não suporta. Você imagina? Sim. Aí você não vai ter família, né? Exatamente. Pra perder alguma coisa aí, né? Que bom, Bruno. Intenção e resiliência. Adorei essa frase. Bruno, o que é sucesso para você hoje? A gente está encerrando. O que é sucesso para você? Sucesso? Uhum. Sucesso para mim é ter uma vida tranquila com as pessoas que estão ao meu redor, assim, principalmente entender que de alguma maneira eu estou contribuindo para a vida de alguém, aí vai em tudo, assim, sabe? Desde os meus filhos, que eu tenho que ficar ali o tempo todo de olho, falar, opa, isso aqui não vai ser legal para eles, minha esposa, minha família, mas também no trabalho, de entender que eu faço parte daquele ambiente e eu também tenho que estar o tempo todo desenvolvendo esse ambiente para melhor. Isso para mim é sucesso. Se eu estiver fazendo isso, para mim está ótimo. A história do sonho grande não tem a ver com a chegada. Tem a ver com o quanto eu me desenvolvo na jornada e o quanto as pessoas que estão comigo se desenvolvem na jornada. Por isso que está sempre um sonho grande. Sempre tem um sonho grande. Por quê? Porque isso puxa. E você vai melhorando. E sua vida vai melhorando a dos outros também. Acho que isso é o principal. Bacana, Bruno. Bruno, se você pudesse deixar um conselho para quem está começando agora, me fala aí um conselho, Bruno. Bom, se prepare. Não vai sem preparação alguma, assim. Mas também não precisa de ficar pensando demais, não. O principal é ir. Porque é uma jornada de aprender caminhando. Não é uma jornada de ficar olhando os livros e falando, não, calma que eu ainda vou... Que eu tô me preparando. Tô me preparando. É um negócio muito mais de empreender. Para mim, é um negócio muito mais de mão na massa, de errar, aceitar o erro e aprender com ele, do que... Que é a resiliência, né, que você falou. Então, assim, vai. Mas se prepare. Não vai completamente despreparado. Não se prepare, entenda o mercado que você vai entrar, onde que você vai competir, assim, e qual que vai ser a vantagem que você vai criar dentro daquele mercado que já existe, ou se você vai criar algum mercado é mais difícil. Mas, assim, essa é a preparação ideal. Sabe mais ou menos o que você vai fazer? Pode ter certeza que tudo que você pensou não vai ser igual o que vai ser realizado. Vai ser completamente diferente. Então, se você ficar pensando, mas não vai ser igual. Começa que vai mudar. Se prepare e começa. Não fica esperando muito tempo, não. Exatamente. Bruno, você tem uma empresa em Itabira, cresceu, foi para Belo Horizonte, foi para São Paulo. São Paulo, a maior cidade da América Latina, e você está na Faria Limers. Você é um Faria Limers? Não, de jeito nenhum. Não tem esse perfil. Não é mesmo o meu perfil. Eu sou o itabirano, que está lá trabalhando e tenho amigos boa. Faria Limers, não tem nenhum problema, mas não é o claro. meu. Não é o Eles meu ajudam muito. E a Faria Lima é para São Paulo o que o Wall Street é para Nova York. Sim. Que ela é importante. Aliás, é um centro financeiro muito importante trabalham na cidade. Super duro. E trabalham muito. É um negócio até pesado.
Eles são conhecidos como workaholics. Que legal. O que você ainda quer aprender, Bruno? Nossa, eu não sei dizer. O que eu ainda quero aprender? Você pensa assim, é uma coisa que eu ainda quero aprender. É um negócio Tem um tão objetivo assim? Não, é um negócio muito do momento, assim. Tá sempre num objetivo do momento que... Mais real e mais presente. Você gosta mais do presente e do hoje. Muito mais de viver o momento do que ficar pensando que eu quero aprender algo assim. Não tem nada agora que... eu quero aprender inglês cada vez melhor. Pronto, respondi. Deixa comigo. Isso é uma coisa que eu quero. Mas você já fala inglês bem, isso sim, é uma coisa muito boa. Cada vez melhor no inglês. E vai ficar, porque você é muito bacana. Bruno, muito obrigada por essa conversa, eu gostei muito, aprendi uma coisa que eu adorei, essa palavra aqui, intenção e resiliência, adorei, eu acho que tem tudo a ver mesmo. Muito obrigada pela nossa conversa, tenho certeza que inspirou muita gente. Muito obrigado, adorei o bate-papo. Eu sou a Marta Saldanha e esse foi um episódio da Além da Sala. Se essa conversa te fez refletir, compartilhar ou enxergar novas possibilidades, então ela cumpriu o papel dela. Muito obrigado, thank you, bye bye.